a gente vai conversando um pouquinho. Nós temos falado da chamada teoria da justiça em filosofia. Para quem não sabe, a teoria da justiça representa o tal libertarismo, principalmente o nome de Robert Nozick, que nós vamos trabalhar hoje, algumas ideias acerca desse libertarismo, ou seja, uma crítica profunda à estrutura do Estado. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que John Rawls ele fala a respeito da ideia do véu da ignorância, tá? E a respeito do processo que se dá através da posição original dos indivíduos. Só para a gente poder recordar, essa posição original é a condição na qual os indivíduos se encontram ao chegar ou manter contato com as instituições sociais. Na posição original, todo indivíduo possui o mesmo nível de igualdade, o mesmo nível de responsabilidade. E esse véu de ignorância que ele fala muito é a questão de que quando você chega, quando você mantém os seus primeiros contatos com as instituições, você praticamente desconhece as leis, as normas, as regras daquela instituição. E a partir do momento que você desenvolve a convivência social dentro dessas instituições, você percebe as normas, as regras, as leis ou os padrões que são seguidos. Então, essa seria a mentalidade no pensamento de John Rawls, que vai falar ainda a respeito da chamada a teoria da justiça, especificamente nas ideias de John Rawls. O que nós vamos ver hoje é o chamado Robert Nozick, tá? O Robert Nozick, ele é defensor do chamado libertarismo. O que seria o libertarismo, ok? Então, nosso texto diz assim, lá na página 66, só para a gente se situar no nosso material, diz assim, defende uma teoria de política libertária, também chamada como libertarismo. O que seria essa ideia? Seria a liberdade dos direitos do indivíduo. Então, o libertarismo defende a condição da individualidade dos sujeitos. O Estado deve proteger a individualidade dos sujeitos. Portanto, o Estado não pode, de maneira nenhuma, intervir na relação dos direitos do indivíduo. Por isso, estabelece uma ideia acerca do chamado Estado mínimo. Tá? Estado mínimo é um preceito usual do neoliberalismo. Na questão do libertarismo, esse Estado mínimo diz respeito à condição de atuação do Estado interferindo diretamente nos direitos do indivíduo. Para você ter uma ideia, tá? Segundo o Robert Nozick, os direitos dos indivíduos são invioláveis, ou seja, ninguém pode violar o direito dos indivíduos, inclusive o Estado. E o Estado existe para a proteção dos direitos desses indivíduos e também existe para proteger o indivíduo dele mesmo, ou seja, o Estado tem uma condição de proteção radical da individualidade, onde é função do Estado proteger o indivíduo em relação a ele mesmo, ou seja, proteger o indivíduo do próprio Estado. Então, a condição máxima do Estado seria essa condição de proteção acerca dos indivíduos. Para isso, ele diz, com relação ao Estado, os libertários rejeitam três situações, ou seja, aquele que defende o libertarismo rejeita a ideia de paternalismo, legislação sobre a moral e redistribuição de renda ou riqueza. Segundo os libertários, essa ideia de redistribuição de renda, redistribuição de riqueza, está ligada diretamente às leis que forcem os indivíduos a ajudarem a outras pessoas, incluindo impostos,
para a redistribuição de riquezas. Então, a ideia é que, se eu produzir, a responsabilidade toda é minha. Os auxílios para os menos afortunados em sua despesa de saúde, educação, moradia, devem ser facultativos. Portanto, paga imposto aquele que quiser. Mas nós sabemos que essa ideia, ela não está diretamente ligada com a realidade, porque para o Estado sobreviver, necessita, tá, da cobrança de certos impostos. Não precisa também exagerar, não precisa também ter imposto sobre imposto acima do imposto. Então, o imposto é válido para manter a estrutura administrativa do Estado. Segundo a ideia do libertarismo de Robert Nozick, os impostos deveriam ser facultativo. Portanto, o texto nosso afirma categoricamente assim: a liberdade dos direitos é uma questão fundamental na concepção do libertarismo de Nozick, tá? Assim como a ideia de livre mercado, sendo justa a desigualdade econômica, desde que ela não resulte no uso da força nem o uso da fraude. Portanto, a função do Estado seria proteger o indivíduo em relação ao uso da força e, consequentemente, a qualquer tipo de ação fraudulenta. Então, se você chegou a constituir uma riqueza através do seu trabalho, mérito seu. Portanto, tem uma ligação direta com a chamada meritocracia, tá ok? E se você chegou à riqueza, chegou a acumular bens, mas fraudando, enganando as outras pessoas, é função do Estado estabelecer um controle, uma fiscalização sobre as suas ações, porque cabe ao Estado a defesa dos direitos. Vamos colocar aqui alguns direitos, chamado direito econômico, tá? Direitos políticos, direitos sociais e direitos individuais, certo? Eu vou perguntar agora para vocês exatamente sobre esses 4 tipos de direitos que é a função do Estado proteger enquanto tal. Pergunto para Isabela. Isabela, por favor, me dê um exemplo de direito político, por favor. Isabela, não sabe, não lembra, não está ouvindo, não quer falar. Um exemplo de direito político. Não está ouvindo. Então, um direito político de todo cidadão é escolha dos seus representantes. Portanto, a condição direta de um direito político, votar, é um direito político do cidadão. Outro, participar das decisões dentro da sociedade, é um direito político. O direito de opinar sobre o destino das ações dentro da sociedade também é um direito político. A participação nas decisões chamam-se direitos políticos. Pergunto agora para o Gabriel Turque. Gabriel Turque, eu sei que você não tem o microfone, o seu microfone não está funcionando, mas responda no chat. A pergunta para você é um exemplo de direito econômico. Por favor, responda no chat. Vamos ver se você consegue. Um exemplo de direito econômico. Vou contar até 5, Turque. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,25, 4,50, 4,75, deu 5. Também não respondeu. Que vergonha. Portanto, um direito econômico é a propriedade privada, tá? Então, o Estado deve garantir o direito do cidadão de estabelecer as suas escolhas, o Estado deve garantir a propriedade privada.
A pergunta vai para Maria Fernanda Flores. Um direito social que o Estado deve proteger em relação aos indivíduos. Maria, por favor, um direito social. Ai, prof, não sei se eu lembro, peraí. Aí, prof, dá uma apertadinha aí no cérebro. Eu não lembro. Um direito social, saúde, tá ok? Saúde, educação, segurança, são chamados direitos sociais. E agora eu pergunto para o Stivanelli, o João Stivanelli. Pergunto para você, meu querido, um direito individual que o Estado deve proteger a todos os indivíduos. Um direito individual, por favor. Vida, é? Vida seria uma. A gente pode considerar. Parabéns, Pivanelli. Vida, nós podemos. Liberdade também, é? Ótimo, ia falar agora, liberdade, mas a liberdade num campo bem amplo, tá? A liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade política, liberdade econômica, liberdade religiosa, liberdade de expressão. Os mais diversos tipos de liberdade são direitos individuais. Tanto é que o Robert Nozick fala assim que a liberdade de escolha é um direito individual. Portanto, cabe a cada indivíduo estabelecer as suas escolhas e cabe ao Estado a proteção dessa liberdade individual. Então, nós temos essa ideia direta a respeito do Estado como estrutura social, certo? Não há consenso entre as filosofias libertárias quanto ao campo político, principalmente na organização do Estado. Inclusive, o libertarismo pode ser considerado uma ideologia que existe tanto na direita quanto na esquerda. Se você é de partido de direita, se você é de partido de esquerda, o libertarismo tem vertentes, possui ideias que ligam tanto à esquerda quanto à direita. Então, grosso modo, os libertários da esquerda tentam associar diversas formas de socialismo como ideais de liberdade, de abolição das instituições autoritárias, enquanto que os de direita advogam o livre mercado, a associação voluntária de indivíduos. Então, temos o libertarismo de direita e o libertarismo de esquerda. E isso fica bem claro na organização da política. Segundo o libertarismo, tanto de esquerda quanto de direita, a justiça está relacionada à questão da justiça distributiva, ou seja, distribuir, dar a cada um o que é seu por direito. A justiça quanto à aquisição de posse. Então, se você tem uma propriedade privada, eu também posso ter uma propriedade privada. Então, é dever do Estado manter e controlar o acesso a essas propriedades. Então, a justiça, enquanto transferência de posses, é tirar uma propriedade de um determinado indivíduo e distribuir para outros indivíduos. Mais ou menos como é feita a ideia da reforma agrária dentro do Brasil. Seria justamente isso, eu vou desapropriar a terra do fazendeiro, ou seja, eu vou confiscar a terra do fazendeiro e vou levar para o processo chamado reforma agrária. Eu vou pegar essa terra, vou dividir essa terra para um grupo de outras pessoas. Isso já acontece dentro da sociedade. Então, o Estado mínimo é justamente essa visão de que os indivíduos controlam o Estado e não o Estado deveria controlar os indivíduos. Então, essa ideia garante a origem legítima das posses, ou seja, das propriedades que os indivíduos vão ter. Diz assim, para Robert Nozick, o governo que pretende ser justo não deveria retirar dos indivíduos os seus bens
Portanto, se o Estado pretende ser justo, não deveria me extorquir com o chamado imposto de renda ou os diversos impostos dentro da sociedade. Posses ou qualquer outra coisa que provenha do exercício da liberdade individual ou dos talentos individuais para beneficiar os menos favorecidos. Então, a ideia é justamente essa, de que o Estado deve proteger o indivíduo e nunca tirar do indivíduo. Então, o nosso Estado brasileiro está muito complicado, porque a nossa tributação, os nossos impostos são muitos e muitos, que deixam muitas pessoas sem condições de poder estabelecer uma certa margem de lucro. Aí, a respeito dessa visão da tributação ou da cobrança de impostos, o nosso livro-texto fala assim, categoricamente usa a ideia assim: a mais relevante conclusão obtida na sua obra, tá? Na obra dele, chama-se Anarquia, Estado e Utopia. Só para você ter uma noção da ideia desse libertarismo de Robert Nozick, ligado diretamente a uma estrutura de pensamento anárquico. Aí diz assim: pode ser a sua crítica ao modo como a tributação, ou seja, a cobrança de impostos, é praticada pelos governos, ou seja, de forma impositiva e com o objetivo de financiar o Estado. Na verdade, o objetivo dos impostos é justamente isso, financiar a estrutura do Estado, tá? O que, para Nozick, é algo moralmente indefensável. Não há Estado no planeta, segundo Nozick, que justificaria essa cobrança do imposto de maneira adequada, pois se trata claramente de uma forma de trabalho forçado. Você vai trabalhar para pagar impostos por um determinado período de tempo para beneficiar outras pessoas. Então, a ideia dele é bem individualista. Eu não vou pagar o imposto porque é o meu dinheiro que vai financiar o bem-estar das outras pessoas. Este é o problema da questão do libertarismo de Robert Nozick. Pensa categoricamente na estrutura individual. Só para a gente fechar essa parte do Estado mínimo, diz assim: o Estado mínimo está limitado a garantir que não haja interferência nos direitos fundamentais, liberdade, vida e propriedade. Então, segundo Nozick, o Estado deve fazer de tudo para impedir que as questões sobre liberdade, vida e propriedade dos indivíduos sofram qualquer tipo de agressão, certo? Representa um Estado justo. E qualquer outra configuração que vise a coerção arbitrária caracteriza-se como uma violadora da liberdade individual e do status moral do homem por ser tratado como um fim em si mesmo. Então, a dura crítica do nosso querido Robert Nozick é essa ideia. O Estado, para ser justo, deve proteger os direitos dos indivíduos e impedir que os direitos essenciais, liberdade, vida e propriedade, sofram qualquer abalo, sofram qualquer ameaça ou qualquer elemento que venha a decompor um desses direitos, tá? Chamados essenciais por ele. E aí vem a situação muito importante, porque se o Estado é mínimo, se o Estado está numa postura, numa condição de Estado mínimo, então o indivíduo, deixa eu ver. Portanto, o indivíduo está ligado diretamente à condição de ser dono de si mesmo. Portanto, se o indivíduo é dono de si, o Estado e nenhuma outra pessoa
pode violar essa condição. Pegou a ideia? Então, é justamente essa visão a respeito da estrutura do ser dono de si. Se eu sou dono de si, de qualquer forma, eu tenho a liberdade de escolher tudo aquilo que eu vou desenvolver, tudo aquilo que eu vou fazer, certo? Deixa eu pegar aqui a projeção para colocar rapidinho para a gente poder ver umas ideias acerca de Nozick. Então, uma ideia acerca de Nozick, que nós vamos ter que ver agora, rapidinho, só para a gente encerrar esse nosso capítulo. Então, justiça como titularidade legítima. Tenho o direito de dispor livremente do que ganhei e do que eu adquiri. Isso é o pensamento a respeito da crítica de Robert Nozick a John Rawls, ok? Portanto, a tese central seria: uma sociedade justa é que não impõe qualquer limite legal aos níveis de desigualdade econômica nela presente. Então, Robert Nozick estabelece a ideia de que, se você impõe um limite para essa desigualdade social que existe, desigualdade econômica que existe dentro das sociedades, essa sociedade ela não será justa. O segundo tópico explica, dizendo assim: cada indivíduo, segundo esta perspectiva, deve exigir do Estado a máxima liberdade, sobretudo no que diz respeito à possibilidade de adquirir e dispor de uma certa quantidade desigual de bens sociais. Então, para Robert Nozick, você tem todo o direito de ter quantas propriedades você quiser. É um direito seu, a liberdade de você formar toda a sua propriedade. E não importa ainda se você tem mais propriedades do que outros indivíduos, não importa se você tem maior quantidade de riqueza que os outros indivíduos. Você está no seu direito de liberdade. Você está na sua capacidade máxima de desenvolvimento do seu poder econômico e ninguém pode tirar isso de você. Rapidinho, temos aqui John Rawls a respeito do Estado social e Robert Nozick a respeito do Estado mínimo. Segundo John Rawls, ele apresenta uma defesa neocontratualista, ou seja, a partir do momento que dois indivíduos estabelecem o contrato social, está estabelecido o padrão de justiça e altamente justificado da justiça social, sofisticado da justiça social, implicando numa visão alargada da igualdade de oportunidade e da distribuição do rendimento de riqueza. Então, a ideia de Rawls é pegar essa riqueza e distribuir, evitando que haja uma concentração de renda. Em poucas palavras, o pensamento de Robert Nozick é o da meritocracia. Quanto mais riqueza você tem, é sinal que você trabalhou, é sinal que você pagou os seus impostos, então é um direito seu. Você tem toda a liberdade de produzir a riqueza que você conseguir. No pensamento, tá? No pensamento a respeito de John Rawls, tem que haver uma melhoria na distribuição de riquezas ou distribuição de bens dentro da sociedade, certo? Nozick postula uma alternativa assente em direitos individuais de propriedade que funciona como um entrave moral a todas as formas do distributivismo, ou seja, na distribuição dessa riqueza. Qualquer forma de distribuição de riqueza haverá sempre um elemento da própria desigualdade econômica. Se o pensamento de Rawls pode ser lido como uma justificação do Estado social, o de Robert Nozick consiste em uma defesa de um Estado mínimo, que não procura corrigir as desigualdades sociais, porque para Robert Nozick as desigualdades sociais são uma condição natural
presente no interior de toda a sociedade, de toda a estrutura de formação do processo que nós chamamos justiça. Então, para John Rawls, o princípio da justiça está ligado diretamente a direito de igualdade e liberdade, tá? Igualdade de oportunidade e igualdade econômica. A ideia de Robert Nozick é que o Estado é mínimo, não interfere nas relações econômicas e as desigualdades sociais são um fator natural que existe e existirá em toda e qualquer sociedade, tá? Dizendo, tá? O direito da liberdade de não ser forçado. Robert Nozick. Então, o Estado, a minha família, os meus amigos, ninguém pode me forçar a executar uma função econômica, uma função política e tudo mais. Então, se eu tenho a liberdade, ninguém pode me pressionar em nenhum outro setor, em nenhum outro fator. Diz assim: a única distribuição justa é a que se obtém das eleições livres dos indivíduos ou das escolhas livres dos indivíduos. Então, a única distribuição justa é aquela que se obtém das escolhas livres dos indivíduos. Então, cada escolha que eu faço determina necessariamente o meu poder de liberdade. Aí existirá justiça. Então, para Robert Nozick, a justiça se faz através do direito livre de poder estabelecer as minhas escolhas dentro da sociedade, tá ok? Então, a respeito da teorização do nosso capítulo 11, nós encerramos aqui a nossa ideia a respeito da parte teórica do nosso capítulo 11, certo? Para a gente poder estabelecer uma ideia a respeito do conteúdo do nosso livro-texto, nós vamos fazer agora rapidinho alguns exercícios. Talvez dê para a gente fazer 3 exercícios. Então, vamos fazer o exercício da página 69. Pega, por favor, 69, página 69, exercício de número 1. O exercício de número 1 começa assim. Pega aí seu livro, página 69, e acompanhe comigo. A respeito do contrato social de John Rawls. É incorreta, certo? Os 3 primeiros exercícios, o 1, 2 e 3, os 3 primeiros exercícios deste capítulo, da parte do aplicando o conhecimento, eles são elaborados pelo professor do sistema poliedro. E todos eles é para você buscar a informação incorreta. Portanto, a respeito do contrato social de Rawls, é incorreto a seguinte preposição. Letra A. Os princípios da justiça defendidos por Rawls são aqueles que seriam escolhidos em consenso original, no qual todas as pessoas estariam numa posição de igualdade, certo? No início da escolha do contrato social, todos são iguais. Então, é uma afirmativa correta. Então, deixa de lado, porque nós estamos buscando a incorreta. Letra B. Perdão. Letra B. Na posição original e coberto pelo véu da ignorância, lembre-se bem que esse véu da ignorância corresponde ao desconhecimento total das normas e as regras de determinada sociedade, tá? Neste véu de ignorância, ninguém tem qualquer conhecimento de como será sua vida, que posição social irá ocupar ou que características físicas e intelectuais possuirá. E então, também é uma afirmativa correta, não nos interessa, estamos buscando a falsa. Marca como errado. É verdade, é errado, mas está certo.
Letra C. Na posição original, os indivíduos escolherão de forma justa e equitativa os princípios tomados como primeiros para a regulação da estrutura básica da sociedade. Também é uma afirmação verdadeira, tá ok? Então, deixa de lado, vamos partir para a próxima alternativa. Letra D. É inevitável que as pessoas escolham, na posição original, princípios em que serão atribuídas expectativas de vida inferiores para alguns indivíduos. Não pode ser, como nós falamos na letra A, há um princípio de igualdade. Então, todos estão dentro desse princípio de justiça. Eu não posso atribuir expectativa de vida para inferiores para alguns indivíduos. Todos estabelecem o mesmo padrão. Então, a resposta correta é a letra D. Tá? Só mais um para a gente poder fechar a nossa aula. Pega o exercício de número 4, tá? De São Paulo, aliás, de Rio de Janeiro, Cedar Gran Rio. E só para lembrar uma coisa para vocês, se você for prestar o vestibular na UNB, se você for prestar vestibular na Federal do Rio de Janeiro ou em alguma universidade do Rio de Janeiro, se você for prestar Minas Gerais e algumas universidades também de São Paulo, eles cobram muito essa questão, muito não, eles são os que mais cobram essas questões sobre teoria da justiça e sobre o chamado libertarismo, certo? Então, o texto do exercício número 4 fala a respeito de Robert Nozick na sua obra, no seu livro Anarquia, Estado e Utopia. É o principal livro de Robert Nozick. Diz assim: os indivíduos têm direitos e há coisas que nenhuma pessoa ou grupo lhe pode fazer sem violar os seus direitos. Portanto, esses direitos são de tal maneira fortes e de grande alcance que levantam a questão do que o Estado e seus mandatários podem fazer, se é que podem fazer alguma coisa. Então, o que o Estado e os representantes do Estado, tipo prefeito, governador, presidente, senador, ministro, deputados e vereadores, podem fazer a respeito desses direitos dos indivíduos. Então, o que eles podem fazer? Eles podem estabelecer a proteção dos direitos individuais de cada sujeito que forma a sociedade. Então, vamos analisar. O Estado pode justificar-se moralmente para aqueles que conceituam a sua função a partir da noção de Estado mínimo. Portanto, o que implica fundamentalmente a promoção de políticas públicas de assistência aos mais necessitados? Não. Segundo Robert Nozick, essa política de assistência aos mais necessitados é uma ideia de paternalismo, ou seja, é contra essa ideia de que o Estado não tem o direito de ditar os riscos que os indivíduos podem submeter. Então, joga fora a letra A. Letra B. A promoção do bem-estar social? Não. Segundo Robert Nozick, essa ideia da promoção do bem-estar social também liga-se direta ao paternalismo. Não tem uma figura do Estado mínimo. Letra C. A função do Estado mínimo seria, então, garantir as liberdades fundamentais. Então, resposta para o nosso exercício, letra C. Letra D. Violação sistemática da Constituição, não. Monopólio da violência, não. A questão do Estado que detém o monopólio da violência, o uso da força física, segundo Max Weber, é a função direta do Estado. Mas é Max Weber, não é Robert Nozick. Portanto, a gente fica com a letra C.
Nosso tempo está quase esgotando, eu vou encerrar por aqui, porque vocês já vão começar a aula do outro professor. Por favor, gravem aí, página 72, nós temos 5 exercícios que eu deixo para vocês fazerem com calma, com tranquilidade, esse fim de semana, no decorrer da semana, à noite, para você fazer, certo? Então, os exercícios da página 77.2 fica como tarefa para vocês resolverem, certo? No mais, eu agradeço a presença de todos vocês na aula, desejo um ótimo final de quinta-feira e um ótimo fim de semana para todos vocês, tá ok? Descansem, não vão te matar de estudar, tá ok? Um abraço carinhoso e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Rony. Rony. Tchau.